Salve, salve, rapaziada! E hoje estamos indo assistir Quarteto Fantástico Primeiros Passos, hein? Então, naquele mesmo estilão, né? Hoje eu tô com um pouquinho mais de tempo, então vou dar uma andadinha ali pelo ambiente, porque é um lugar novo, né? Eu só fui uma vez. Passar numas lojas ali, filmar um pouquinho pra vocês, fazer um vlogzinho. Quando eu sair, né? Também vou dar uma palhinha ali do que eu achei do filme e depois já entra o reviewzão completo aí, mais pro final do vídeo, beleza? Então, bora lá! Aquela parte rosa ali, ó, pra tentar encaixar. E assassino também ali, E aí, rapaziada, se liga não. Isso aqui era um projetor de cinema antigão. Eles têm a exposição aqui, ó. Se liga como era. Ficou muito foda. Tem uns filmes de cartaz aí, ó. Esse é Luke, hein? Porra, que a polícia vem aí. Depois de muito tempo, hein? Comédia pura. Esse é Invocação do Mal 4, hein? Vou assistir também. Ainda mais agora que o rapaz morreu, né? O reflexo tá foda. Tem vários aqui passando, é bem da hora. Esse é o filme do Predador que vai sair. Ele fica trocando aqui. Esse aqui a gente já veio, hein? Filmão, hein? Olha o homem aí. Filme bom, filme bom.
Telefone Preto, hein? O que vocês acharam do primeiro, hein? Já tá nos cinemas o segundo. Eu achei mais ou menos, pra ser sincero. Mas veremos, né? Esse aí é uma das grandes promessas desse ano, né? Invocação do Mal 4. Mas não tô tão animado assim não. Achei meio fraco o trailer, viu? Olha o cheirinho. Tá maluco, esquece. Quartinho ou combo? São os preços dos combos. Tá caro ou não? Comenta aí. Um baldezinho ali, ó. Ali em cima também tem mais balde. O cheiro tá bom, hein? Homem. Truque de Mestre 3, hein? Esse ano ainda também, ó. E 13 de novembro. Truque de Mestre é da hora. Caras Malvados também, chegando a continuação aí. O primeiro é bem legal. É isso aí, hein? Tô entrando pra sessão agora. Depois eu falo o que eu achei do filme. Bora lá. E nesse vídeo aqui vou falar um pouquinho sobre a história, sobre os personagens, sobre o que eu achei do filme de modo geral, então bora lá. Bom, primeiro, né, Quarteto Fantástico, do que se trata? Pra quem já tá familiarizado aí, né, com o universo de super-heróis, provavelmente já sabe a parada do Quarteto Fantástico, mas eles também fazem um resumo do que aconteceu no filme, tá? Apesar deles não ficarem toda hora contando a história de origem dos heróis, né, igual normalmente a gente tem, nesse filme eles separam ali os minutos iniciais para explicar como os quatro ganharam os seus superpoderes, tá ligado? Que eles foram ali, né, numa viagem espacial, aí passaram por uma nuvem de radiação cósmica, tiveram uma alteração no DNA e aí cada um ganhou um poder diferente, né? A gente tem o Reed Richards, né, que é o Homem Elástico, tirando a sua mente que já era brilhante, né? A gente tem a Sue Storm, Mulher Invisível, Barreira, tal, telecinese, vários bagulhos. O Tocha Humana, Vira Fogo, né, é o famoso isqueiro, né, o nosso famoso fósforo. E a gente tem o Coisa, que Vira Pedra, é extremamente forte e resistente. Então, basicamente são os quatro aí do Quarteto Fantástico. Tá falando aqui dos personagens, tá? Os quatro principais realmente são muito bons. Então, eles estão meio que nesse núcleo familiar e parentesco ali. E isso ajuda na conexão, né? Porque o Homem Elástico, juntamente com a Sue Storm, né? Com a Mulher Invisível, eles são um casal. O Tocha Humana é irmão da Mulher Invisível. Então, estão ali também, né? Cunhado do Homem Elástico. E o Ben, que é o Coisa, é o melhor amigo do Homem Elástico desde criança. Então, assim, os caras estão ali, estão em família, então a sinergia deles é muito boa. O pensamento coletivo ali normalmente está sempre alinhado, tá ligado? Nos objetivos em muitas partes do filme. Então isso deixa a relação deles bem bacana. Aí tirando os quatro principais, né? A gente tem a Shalla-Bal, que é a surfista prateada, né? Nesse universo, que inclusive tem sim ela nos quadrinhos, e mais pra frente eu vou falar um pouco sobre a história dela, como ela se encaixou aí nesse filme, inclusive se encaixou muito bem, tá? E a gente tem o Galactus, obviamente, né, o vilão principal aí da produção, juntamente com o filho do Quarteto Fantástico, né, o Franklin Richards, que é filho aí do Reed com a Sue Storm, tá ligado? Então isso não é spoiler, né? Ele já parece que ela tá grávida no trailer e consequentemente ela dá a luz durante o filme aí, e ele acaba se tornando meio que um personagem ali do filme também. Eu já queria aqui falar sobre a surfista prateada, né, que a gente tem como Shalla-Bal nos quadrinhos, né, também muito presente aí, inclusive
tem uma relação aí com o Surfista Prateado também, mas a história é basicamente a mesma, né? O Galactus, que é o Devorador de Mundos, vilão do Quarteto Fantástico, chega no planeta dela e ela meio que se sacrifica pelo planeta ali, falando que ela serviria ao Galactus como o arauto da destruição se ele poupasse o planeta. Então essa é basicamente a história dela, né? É mostrado um pouquinho mais pra frente também, é uma cena bem bacana, inclusive, mostrando ali as falas, né? O Tocha, ele leva ela para uma armadilha e tal, e aí ele começa a reproduzir alguns áudios dos planetas que ela ajudou o Galactus a destruir, tá ligado? Então é uma parte bem bacana assim, mas a história praticamente é a mesma, né? Tipo, poupa minha filha aqui, ou minha família, poupa meu planeta e eu vou servir como arauto para você. E aí vou levar você, né, escolher os planetas que eu quero que você destrua, marcar os planetas com a morte e tal. Então a história em si não muda muito sendo uma mulher ou um homem prateado. Dito isso, eu acho que ela é a melhor personagem do filme, tá? Pra mim. Eu lembro que quando saiu o trailer, muita gente reclamou, nossa, não sei o que, uma mulher, estão querendo lacrar. Mas cara, quem for assistir vai ficar de boca aberta com as cenas de ação dela. Pra mim são as melhores cenas de ação, são com ela. É uma personagem muito boa, sabe? E pra mim realmente é a melhor personagem do filme, assim, no quesito total, sabe? Porque ela tem várias camadas, então você vê que elas têm ali o lado porradeira, né? Brigadeira, mas aí quando mostra o passado dela, né? Ela se sacrificou, né? Pra servir como arauto do Galactus. E aí mostra que ela salvou o planeta e tudo mais. E aí mostra assim um certo arrependimento da parte dela pelos planetas que ela passou e que ela ajudou o Galactus a destruir, sabe? Então, de modo geral, eu acho que ela é o personagem mais completinho assim do filme e foi o que mais me chamou a atenção e o que eu mais curti. Em relação ao Quarteto Fantástico, vamos passar aqui rapidamente pelos personagens, tá? Infelizmente pra mim o mais fraco mas não o pior, tá? Só o mais fraco dos melhores, faz sentido isso? Mas o mais fraco dos melhores dos quatro, pra mim, foi o Reed Richards, né? Apesar dele ter uma inteligência gigantesca, eu acho que até superior àqueles filmes antigos, né? Eu senti falta das cenas de ação dele, principalmente, tá? Ele tem poucas cenas de ação ali que ele de fato usa os poderes físicos dele, né? Não só da mente, que ele é o homem mais inteligente do mundo, né? Mas senti falta das cenas com ele, assim, sabe? Ele aparece em momentos específicos, mas, assim, nos filmes antigos, pelo menos na minha memória, ele era muito mais útil em combate em algum sentido, sabe? Então nesse eu acho que ele fica muito focado durante o filme todo em resolver diversos problemas que estão acontecendo. E aí esqueceram de colocar ele em mais cenas de ação, tá? Ele tem, não é nulo, são algumas, mas podia ser mais. E a gente também tem o Galactus aí, que dessa vez os caras acertaram, né? Não é aquela sombra bizarra do filme 2005 ou 2007, aquele Quarteto Fantástico Surfista Prateado. Fizeram o Galactus como uma sombra que devora o planeta. Não, essa de fato é o Galactus lá boladão, com o chifrão assim. E o bicho é brabo, hein? Quando o bicho aparece, o negócio é sinistro, sabe? Mostra uma imponência de fato. E as cenas tem cenas do Quarteto Fantástico conversando com o Galactus. Mano, cara, o bichão gigantão assim, ó, gigantão na tela. E o Quarteto Fantástico aqui, assim, ó. Quatro negros aqui, ó. Falando com ele. Ele aqui, ó. E os caras aqui. E ele aqui. Fala, tá, pô, o bicho é grande, hein? Você é louco. Então foi um personagem bem bacana também, assim, né? Ele tinha um objetivo claro, né? Que obviamente, né, era devorar a Terra. E o papel do Quarteto Fantástico é impedir essa parada, tá? Vou tentar dar o mínimo de spoilers possível aqui, só falar do que eu achei do filme mesmo. Uma coisa que eu queria citar foi a estética do filme, tá? E aí, vendo pelos trailers, eu achei que eu não ia curtir tanto assim o estilo, né, da cidade e tal, mas foi o que mais me chamou a atenção, porque era uma parada muito tecnológica, mas que ainda estava em desenvolvimento em alguns quesitos, sabe?
Então o próprio diretor, se eu não estou enganado, confirmou que ele se passa ali na década de 60, mas é um universo paralelo retrofuturista. Então tipo, ele é meio retrô, mas ele já é futuro, tá ligado? Então eles, o quarteto principalmente, né, tem o carro voador, tem umas torres, tem várias paradas de energia, mas tipo, as ruas são comuns assim da década de 60, de 70. Então é uma mistura bem bacana e eu achei que combinou muito com a estética do filme, sabe? Essa escolha de época, e pra mim foi um ponto foda no filme, assim. Me chamou bastante atenção, principalmente na questão dos cenários, assim, e tal, porque obviamente tem viagem espacial também, né, no filme. Então você tem esse contraste de uma cidade anos 60 com algumas retrofuturistas, né, com algumas tecnologias já avançadas que a gente, por exemplo, não tem nem no nosso dia de hoje. E aí você tem viagem espacial, tá ligado? Com uma nave super rápida que viaja na velocidade da luz, tá ligado? Então é uma mistura de épocas ali, e pra mim ficou muito foda, assim. Foi um ponto positivo no filme. Foi de fato a época que o filme se passa e a construção da cidade de modo geral. Inclusive eu fui assistir com a minha mãe e com a minha tia, né, o filme, e mesmo elas até que conhecem assim, né, um pouco tal do universo e tal, mas mesmo pra quem não é do universo, eles explicam bem, principalmente no começo do filme ali, e os personagens são ok, são simples, sabe, não são muito complexos e tal. Então, até pra quem não é do meio, né, do universo de super-heróis, eu acho que vai curtir o filme. E elas disseram pra mim que curtiram pra caramba o filme. Então, acho que é uma experiência pra qualquer um, assim. Não precisa de conhecimento prévio, né, pra assistir. Você não precisa ter assistido todos os filmes da Marvel pra assistir esse quarteto, né. A gente tem, né, a cena pós-crédito, tem 2 cenas pós-crédito. A primeira é mais importante, né? Aí, de fato, se você assistiu os filmes anteriores ou já leu alguns quadrinhos, vai saber, né, da importância da cena. Se você não assistiu, realmente fica mais complicado. Mas o filme em si, acho que é pra todo público, sendo de super-heróis ou não. Então, dito isso, nota 9, né? Sempre mantendo a coerência, eu dei nota 9 aí no shortzinho que eu fiz quando eu saí do cinema. Se você não assistiu, assiste lá também. Pouco menos de 1 minuto aí, né? Dei só as primeiras palavras aí sobre o filme. Então, nota 9 pra mim, gostei bastante, saí bem satisfeito e valeu bastante a experiência. Se você já assistiu o Quarteto Fantástico, comenta aqui embaixo, aqui do lado, eu nem sei mais. E se inscreve no canal pra me dar uma força. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou!